aqui para mais um encontro de terapeutas do site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. E o tema de hoje é o controle. É aquela pessoa que é controladora e também tem aquela pessoa que vive num ambiente que alguém controla. Então, o controle, quando ele é bem usado, ele pode ser muito eficaz, ele pode ser muito eficiente. Mas quando o controle ele é mal usado, ele causa muito problema para quem controla e causa muito problema para quem é controlado. Hoje nós estamos aqui com a terapeuta Manon Braga. Oi, Manon. A terapeuta Alessandra Nascimento. Oi, Alessandra. A terapeuta Maria Cristina e a terapeuta Emarilda. Então, Manon, como você vê o controle? Realmente, como se fala em controle, às vezes vem mais na ideia a questão do controle bem usado, no sentido, às vezes você tem um planejamento, uma organização, você, né, se estruturar de acordo até para você chegar num objetivo, alcançar uma meta. Então, assim, é necessário aquele controle, né, de uma maneira positiva, de uma maneira saudável, para te ajudar a atingir os seus objetivos. Mas, infelizmente, às vezes o controle, ele realmente é muito mal usado e, às vezes, não necessariamente de uma maneira consciente. Por exemplo, em relação, às vezes, controlar os pais querendo controlar os filhos, e, às vezes, não só em relação, assim, à educação, mas eu vou dar um exemplo em casa mesmo, né? Eu tenho filho adolescente. Então, às vezes, aquele quarto bagunçado, às vezes a gente fica, né, querendo que o outro faça o que a gente quer, porque a gente acha que é o mais correto, o mais saudável, tipo, né, manter o quarto organizado. Mas, e o que seja, então, às vezes, quando a gente quer controlar muito o outro, a gente acaba sufocando, porque a gente pressiona, né, de exigir, às vezes, do outro algo que, para a gente, é o correto, é o certo, mas não necessariamente para o outro, de repente está tudo bem ser daquele jeito. Então, a gente tem que tomar, né, muito cuidado e ter essa sensibilidade, né, com esse excesso de controle que faz prejudicar, né, às vezes que vida. Então, a gente tem que ter muita cautela, né, muito cuidado para utilizar essa energia, né, de uma maneira positiva e sem prejudicar as relações. Né? O que você acha, Alessandra? Bom, é isso mesmo. O controle, eu posso dizer de carteirinha que ele já fez muito parte da minha vida, né? E eu tinha ilusão, na realidade, que eu controlava. Eu tinha ilusão que eu tinha um domínio sobre tudo aquilo que estava ao meu alcance. E muitas vezes, quando eu tinha essa percepção, ou então essa ilusão, mas na realidade a gente não controla nada e a gente não controla ninguém, né? Muito hoje o controle no sentido de ser mal usado, a gente age muitas vezes em excesso, né? Então, muitas vezes, a gente chega a ser, de certa forma, até um pouco injusto com as pessoas no qual a gente tenta controlar, né? Porque, às vezes, vamos dizer, a gente tem no sentido de achar que aquela situação é a correta para nós, e a gente gostaria que as outras pessoas realmente elas seguissem da forma como deveria ser, e aí cada ser humano é único, cada um faz da forma como acha que deve realizar as suas atividades ou a sua vida de uma forma geral. Então, assim, é uma ilusão a gente achar que na realidade tem o controle de alguma coisa dessa vida, né? Então, às vezes a gente se programa para que no final de semana tudo aconteça da melhor forma possível, vamos todo mundo pegar a roupinha, vamos todo mundo para a praia, de repente simplesmente chove. Aí a nossa programação foi para o brejo, ou seja, tudo aquilo que a gente achava ou definir, veio a chuva e acabou com tudo. Então, assim, a gente tem que tentar viver de uma forma mais leve, né? Vamos tentar ter o controle, pelo menos, ou se eu, pelo fato de ser muito controladora, ainda estou trabalhando isso em mim, vamos tentar ter o controle do dia de hoje, da manhã ou do período da tarde, que aí nem eu fico frustrada e as coisas vão acontecendo exatamente da forma como tem que ocorrer. O que você acha, Maria Cristina? Pois é, Ale, e eu concordo com você, né, quero reforçar aí essa questão do controle, porque eu também sou uma pessoa controladora e que estou aprendendo, ao invés de controlar, só fazer uma gestão, né, já que é minha força também, né, então é o lado positivo,
você não controlar, então você gerir, administrar o que é administrável e não a vida dos outros. Eu tive que aprender a separar. Eu não controlo a vida dos outros, mas eu uso essa minha percepção e esse jeito de, não, é melhor assim, é assim que está melhor, aí eu vou gerir processos. Mas teve um tempo, né, que eu nem sabia que eu controlava. Então, eu usava de artimanhas para que as pessoas ficassem submissas às minhas vontades. E era fácil, né? Uma coisa que doía, mas não doía tanto. E eu fazia cena de que estava doendo muito, para que as pessoas ficassem perto de mim, fazendo meus gostos. Eu mobilizava as pessoas para ficar em torno de mim, sendo que não fazia bem nem para mim, porque, na verdade, se eu não me preocupasse em ficar chamando a atenção deles, eu estava fazendo coisas para mim, que eu gostava para mim, mas eu nem sabia mais cuidar de mim. Parece que a minha vida girava em torno de manipular. Agora, manipular de um jeito que era... eu deixava de ser eu, naquilo que eu tinha de melhor, para me ser feliz, e colocava meu foco em chamar a atenção das pessoas, controlar, que elas fizessem o que eu mesmo podia estar fazendo, mas que eu jogava assim de um jeito que, quando eu descobri que isso era um controle mal usado, aliás, até que eu soubesse que isso era um controle, que nem nome disso eu dava, para mim eu era assim o meu jeito e estava tudo bem, as pessoas que não me entendiam, parecia que ninguém me entendia, que todo mundo queria me fazer sofrer, porque não estava do jeito que eu queria. Olha, eu não sabia que eu tinha um problema de excesso de controle. Então, foi por conta desses momentos de ouvir palestras, pessoas, e pensar um pouco, né, e cansar de sofrer, porque era um sofrimento para mim e para as pessoas, porque nunca ninguém estava feliz. Né? Era um desgosto, era uma aflição, parecia um mau humor eterno, todo mundo em volta, porque ninguém estava vivendo a sua essência. Eu não deixava, enquanto uma pessoa que estava influenciando o mundo. Bom, então eu tive que descobrir que eu tinha um problema, para depois entender que eu podia me libertar disso, que isso não ia me tirar a vida, parecia que eu não podia viver sem isso. Engraçado, né? Até que eu me libertei, eu falei, gente, quantas pessoas também nem sabem que são controladoras, estão sofrendo. Nossa, é um exemplo, assim, meu. Mas eu acho que, né, muitas pessoas também estão até hoje ouvindo e não sabem que isso que elas fazem é controle e que isso não está no melhor que ela podia ser. E aí, Marilda, você tem algum exemplo bom aí pra gente também? Hoje... por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já passei, a gente chega numa conclusão de que a gente não tem controle de nada. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Eu sei que eu estou aqui cheia de boa vontade. Mas o controle, ele é muito grave quando se é controlado. Eu senti na pele esse controle desde a infância, desde de bebê. Vamos dizer assim, tive os pais muito controladores, então, nós fomos, né, somos assim, vários irmãos, 7 irmãos, nós fomos muito controlados, fomos castrados, eu digo assim, castrados. Se você não tinha, assim, uma determinação, uma ação muito rápida, se você não tinha essa iniciativa de atirar, então você seria, no meu caso, eu fui muito podada. Então, nesse momento em que você é podada, você deixa de criar, você deixa de alegrar, de transmitir energia, de ser mais feliz, né? E isso faz com que a gente deixe de evoluir, de ajudar, a gente ajuda porque a gente é controlada, né? É um forçado, né? Porque tudo que é controle, que é controlado, é forçado. E aí você vira um adulto sem muito querer, sabe? Sem se atirar, sem essa iniciativa de muito
de muito necessário para a gente viver, né? Isso é questão de vida. Então, nessa liberdade, nesse controle, nessa falta de liberdade, a gente fica sem muita iniciativa, e ela é muito grave. Então, quando você é podada desde criança, você fica, né, de crescer e fica limitada, porque você cria, de certa forma, uma dependência da aprovação do outro, e isso te poda. Isso eu encontrei muita ajuda, e libertar disso daí vai te gerando uma alegria muito grande, um prazer muito grande, até você abrir as asas e voar. É fantástico. Para mim, está sendo fantástico, porque eu estou em fase de voar mesmo. E quando a gente encontra ajuda... É aquilo que eu falei lá no início, né? Tanto sofre o controlador, porque ele não aceita que as coisas sejam feitas de outra maneira, que não seja a que ele quer, tudo tem que ser do jeito que ele quer, porque ele se acha que é o centro do universo, e que é ele que tem que mandar em tudo, que tem que controlar tudo, e sofre aquela pessoa que é controlada, porque ela fica uma pessoa sem iniciativa, muitas vezes começa a ficar com uma timidez, porque é igual aquela experiência que fizeram com a pulga. Pegaram uma pulga, colocaram dentro de uma caixa com uma tampa. Cada vez que a pulga pulava, ela batia na tampa, batia na tampa, batia na tampa. Então, chegou um momento que ela começou a pular mais baixo, para não bater na tampa. Quando tiraram a tampa, ela não saía, porque ela só sabia pular naquela altura. Ela não pulava mais bem alto. Então, é assim que acontece com as pessoas. Você começa a ser podada aqui, você começa a ser podada ali, poda mais acolá, vai sendo podada, vai sendo podada, vai sendo podada pelas situações, pelas circunstâncias, pela questão financeira. A poda não é só pessoa a pessoa, não. A poda, às vezes, é a gente mesmo se podando. É a gente mesmo se autocontrolando. Porque isso é feio, porque isso não pode, porque isso não sei o que fulano e ciclano vão dizer. Aí você começa a gerar um autocontrole que é exagerado. E aí começa o quê? Os sintomas, né? Ansiedade, depressão. Quando o negócio fica muito difícil, vem a crise de pânico. Então, vai gerando um monte de sintomas cuja causa está lá no controle, que às vezes a gente nem sabe. Eu tinha mania de controlar a família inteira, porque eu achava pouco controlar a minha vida, né? Então, eu queria saber como é que estava fulano, como é que estava ciclano, como é que estava beltrano. E tinha mais uma coisa, eu era aquela que a pessoa pedia um copo d'água, eu levava uma jarra. Sabe? Eu não, além de eu ir lá ajudar naquilo que a pessoa me pediu, eu tinha que também oferecer muito mais. Eu tinha que resolver aquela situação toda. Eu não me conformava em dar uma pequena ajuda, aquele tanto que a pessoa me pediu. E hoje não. Eu consegui ser livre. E vocês não podem imaginar qual é a sensação de liberdade. Porque eu consegui entender que cada um tem a sua vida, é cada um no seu quadrado. Se eu estiver em condições de ajudar alguém e essa pessoa me pedir ajuda, eu vou lá e vou ajudar. Agora, não tem nada a ver com a vida da pessoa, é dela. Se ela fizer o bem, vai ser para ela. Se ela fizer o mal, vai ser para ela. Eu não posso tomar a injeção por ninguém. Se a pessoa está com uma pneumonia, precisa tomar antibiótico, injeção forte, aquela que dói muito. Se eu tomar aquela injeção por ela, não vai adiantar nada para a pneumonia dela. Mas, para isso aí, eu precisei de muita terapia.
porque eu não entendia, eu achava que eu estava ajudando, não, eu estava desviando a flecha do anjo para mim. Eu estava tirando a oportunidade da pessoa evoluir com aquele aprendizado. Então, Manon. Fantástico isso, Josi. E remete àquela questão da gente entender que o outro é como é e não como eu gostaria que fosse. E a gente respeitar e aceitar, né, a individualidade, o espaço, que cada um tem a sua experiência, cada um precisa passar para, né, vivenciar e aprender com aquilo. Então, quando a gente está querendo ajudar, né, e ali cerceando, ali, da maneira que a gente acha que é, a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando. E quando a Cris estava falando, né, que ela, né, até trouxe a palavra realmente manipulação, e também veio à mente essa questão da chantagem emocional. Então, você sutilmente, né, você vai se colocando ali de uma maneira, né, para que eu faça aquilo que você gostaria que fizesse. Então, olha o quanto que isso é pernicioso para você e para o outro. E aí também a gente entender que a vida também é como é e não como eu gostaria que fosse. Então, isso a gente traz um olhar, assim, de ressignificar. Né, tem aquela fala assim, aceita que dói menos, mas é no sentido de eu aceitar aquilo que eu não controlo. Então, o que chega até mim é como que eu vou lidar com aquilo. Né? Então, ressignificando, já que eu não posso mudar, qual o olhar que eu vou trazer para aquilo como um aprendizado, como algo, né, que vai me ajudar no meu amadurecimento, no meu crescimento. E também, quando você está falando muito, né, Josi, a questão do autocontrole, me remeteu aqui, por exemplo, a questão das emoções. Porque, às vezes, eu não posso sentir raiva, eu não posso ficar irritada, eu não posso falar mais alto, como, né, se o outro vai me chamar, nossa, você é maluca, você é doida, o que está acontecendo? Então, como se tivesse que controlar e abafar ali o que você está sentindo. Então, tipo, sentiu raiva, chegou, alguma situação, né, disparou, gatilhou, e aquele sentimento veio, acolhe, olha para aquela raiva, né, percebe qual a situação, qual era o contexto que te fez sentir aquela emoção. E não finge, né, que ela não existe, não coloca debaixo do tapete, que é pior. Então, olha, acolhe, aceita e permita sentir aquela raiva, né? E aí a questão é como que eu vou lidar e como que eu vou fazer com essa raiva. Não é porque eu tô com raiva que eu vou sair batendo, né, em todo mundo, vou sair xingando, vou sair brigando, mas é olhar para aquilo, né, e aprender o que aquilo está querendo me dizer. Então, é a raiva, às vezes os sentimentos com uma polaridade negativa, justamente para fazer a gente movimentar e ter alguma atitude para mudar, para fazer diferente. Né, alguma situação que possa ter que não esteja sendo, né, positiva, então aquilo está trazendo uma ira, né, uma força de movimento, de mudança. E isso vale para qualquer coisa das nossas emoções, né? Irritação, medo, insegurança, angústia, o que seja. A gente, né, aceitar e permitir, e não querer controlar, né, e evitar, como se isso fosse algo errado, ou feio, ou ruim, que não fosse permitido, né, vivenciar e passar por tudo isso. O que você acha, Alessandra? Na fala da Josenice, na realidade, eu estava rindo aqui. Cada vez que ela falava, eu falava, gente, como eu me colocava nessa situação, né? De, às vezes, a gente não perceber, muitas vezes, o quanto a gente controla a vida do outro. Mas o controle, e muitas vezes eu achava que não era controle. Na realidade, eu era uma pessoa de bom coração, que eu sempre estava disposta a ajudar a outra pessoa. Eu não resolvia nem os meus problemas, e muitas vezes, para fugir dos meus próprios problemas, porque o olhar para dentro dói, eu olhava para o problema do outro, porque o do outro é muito fácil da gente resolver, porque a gente não tem, de uma certa forma, aquele envolvimento emocional. O nosso não, a gente foge porque ali a gente vai olhar para coisas muito pesadas ou coisas muito profundas, possivelmente vai nos fazer doer. Então, assim, quando ela estava falando sobre a questão do familiar, como eu me encaixei em tudo isso que ela falou e como eu melhorei também nesse aspecto, depois que eu comecei nesse processo terapêutico. Como eu melhorei no sentido realmente de respeitar a mim mesma e principalmente respeitar a posição do outro, né? Porque, assim, aquele outro ou aquela outra, muitas vezes entrava no mesmo problema sempre, porque ele não é porque ele não tinha forças de sair dali, porque ele não tinha aprendido ainda a lição que ele precisava aprender. E eu, de uma forma, achando que estava fazendo de bom coração, né? Controlando, né, de bom coração, mas controlando, eu estava realmente impedindo que aquele ser evoluísse. Então, tem algumas situações que vão ocorrendo dentro da nossa vida, no percorrer da nossa vida, que
na terapia me trouxe muito essa visão, me trouxe muito esse esclarecimento. E como eu mudei depois que eu fiz a terapia, e como eu mudei como ser humano para mim, no sentido de me respeitar e principalmente respeitar o outro. Eu que quero você aproveitar, acha, complementar o exemplo, porque eu também tive que encontrar uma pessoa controladora, me controlando, para cair minha ficha, porque eu senti o quanto é horrível você está sob a pressão de alguém que insiste que é daquele jeito, que o seu jeito não está certo, e eu com aquela minha convicção controladora, querendo dizer que não era assim, muitos embates mesmo de opiniões, e o relacionamento ficando tenso, difícil, aí eu vivi, tudo que eu já tinha feito antes, eu vivi na minha pele. Gente, como é horrível. Não desejo para ninguém. Isso me ajudou a estar sempre atenta a não ficar nessa neura. Agora, eu administro o que eu não posso e que não é da minha conta, vive aí, vai, aceito também, vamos lá. Não é tudo comigo, não, Deus sabe das coisas lá. Mas, quando eu vivi essa pressão, porque quando a gente, na infância, vivi também, no nosso tempo, assim, os pais tinham esse autoritarismo bem exagerado, só que me atingiu em outros pontos, né? Eu fiquei com uma minha expressão comprometida, mas o meu controle estava ali, na medida do possível, manipulando, porque não dava para expressar demais. Quando eu senti toda a pressão do controle em mim, que eu dei um basta, e que eu fui refletir tudo isso, eu enxerguei na verdade, né, eu estava sofrendo o próprio caos que eu causava. E aí eu comecei a liberar. Falei, não, eu não quero isso para mim. Já entendi que não dava para fazer nos outros, porque sentiu em nós, ficou mais ficou marcado. Então, quando eu começo a fazer, parece que me vem a memória do que eu passei. Não precisa ser assim. Vamos dar mais espaço, vamos sair de perto, vamos ouvir mais, tá tudo bem, a opinião do outro também tá certa. E aí o que me chocou e trouxe para uma realidade e uma percepção é eu também ter passado por muitas situações de eu ser controlada e eu me sentir muito mal. Então, foi uma experiência que inseriu para mim a lembrança de que, olha, você não controla, você observa. E acabou me ajudando, porque os tratamentos que eu fiz, inclusive humanoterapeutas, para buscar a origem desse excesso de controle, também tratei, né? Tem o meu temperamento, tem a minha história, tem o tratamento, e tem hoje uma coisa que eu consigo enxergar, e a gente sempre está se trabalhando para melhor, né? E aí, Amarilda, mais uma coisa aí para a gente acrescentar, ajudando aí na discussão. É uma situação, assim, muito... que a gente não para pensar, né? Esse controle pega a gente sutilmente, a gente não tem aquela noção quando é de criança, e, de repente, você cai nessa realidade de que você foi muito controlado, e que você está com problema, né? E, a princípio, você fica abatida, você fica muito deprimida, né? Chega a entrar numa depressão, mas é muito importante, foi muito importante na minha vida, usar o perdão e o auto-perdão. Porque você foi controlada, mas você se deixou controlar. E muitas vezes, quem controla não percebe o mal que está causando. Então, esse exercício de perdão para o próximo, para aquele, né, que, no caso, controlador, e para você também. Auto-respeitar e se manter nessa linha do perdão e ficar livre mesmo, né? Então, é um exercício difícil, até você cair nessa realidade, nessa percepção, né, do controle, que não leva a nada, é controlar aquilo que você está em exagero, né, aquilo que, no bom sentido, não no mau sentido, naquilo que vem prejudicar. Então, eu passo
essa lição do perdão que foi e está sendo muito bom, muito libertador do controle. Não quero controlar nem a minha vida, nem a vida de ninguém. É alegria mesmo, é liberdade, né? Eu falo que é liberdade. E eu passando a palavra para a Josenice, que ela tem uma bagagem muito grande aí para a gente. Assim, a liberdade, né? Todo mundo sonha com a liberdade, mas a liberdade ela tem que ter responsabilidade, porque senão vira libertinagem. E em função assim dos pais se preocuparem com os filhos, é por causa disso. Eles querem controlar os filhos com medo que eles mesmos se machuquem. Mas o que acontece é assim, se você deu uma boa educação, e se você é um exemplo para o seu filho, porque você ensina pelo que você manda, mas você ensina muito mais pelo que você é. Então, se eu tenho a minha conduta, é a conduta que eu gostaria que a minha filha tivesse? Ou será que eu quero fazer de um jeito e para ela não pode? Eu tenho uma filha única e ela mora fora do Brasil há mais de 20 anos. Então, eu ficava daqui do Brasil querendo controlar a vida dela lá na Alemanha. Eu ficava injuriada se ela não me telefonasse. Ou que se eu telefonasse, não conseguisse falar. E olha que foi complicado para eu me libertar disso. Hoje em dia, não. Eu sinto a saudade, eu sinto a falta, mas eu não fico magoada se ela não ligar. Eu não fico nervosa, achando que já aconteceu um problema grave. Não. Se falta de notícia, está tudo bem, porque notícia ruim chega logo. Então, essa libertação que a gente tem que ter. A gente ter liberdade de gerenciar a nossa própria vida, sem dar o direito de ninguém querer nos controlar, querer controlar no que a gente pensa, controlar o que a gente quer, controlar o que a gente come, o que a gente veste. Não, quem manda em meu corpício sou eu. Eu lembrei outro dia, eu estava lembrando, porque eu estou fazendo 72 anos essa semana. Aí eu lembrei de um lance que foi assim, eu tinha lá meus 50 e poucos anos, mas eu sempre fui abusada, né? Então, eu usava uma saia que era uns 4 dedos acima do joelho, não era aquela mini short, não era short, nem era aquela mini saia que não pode abaixar, era uma saia curta, uns 4 dedos acima do joelho. Aí chegou uma pessoa para mim e falou assim, Josenice, quantos anos você tem? Aí eu disse lá, 52, 53, uma coisa assim. Aí você ainda usa saia, mini saia? Eu digo, mas por quê? Não, porque na sua idade você acha que é bom, é legal isso? Eu digo, meu amor, olha para minhas pernas. Eu ainda posso usar mini saia, porque eu tenho pernas para isso. Agora, quem tem a perna toda marcada, toda ferrada ou fina demais, cambito, torta, é que não deve, né? Porque aí a pessoa vai olhar e vai achar que é feia. Mas eu também, se eu tivesse a minha perna fina, cambita, e eu tivesse vontade de usar mini saia, eu ia usar. Entende? É aquele controle sutil, né? Da sociedade querendo dizer qual é a roupa que você tem que usar, qual é o cabelo que você tem que usar. Eu tenho cabelo comprido e meu cabelo não ficou branco. Eu gosto do meu cabelo comprido. Porque eu estou idosa, eu vou ter que usar cabelo curtinho, penteadinho, porque eu sou idosa, tem que parecer idosa? Não. Eu vou ter a aparência que eu tenho e pronto. Então, sabe, o controle não é só de pessoa para pessoa. Às vezes, a mídia, a sociedade, quer controlar a gente, a nossa vida. É o que a gente vai comer, é o programa que a gente vai assistir. Sabe? Então, a gente tem que aprender a não se deixar controlar. Se aceitar como é, em primeiro lugar, se amar muito, a autoestima lá em cima, porque a única pessoa que pode dar amor incondicional a mim sou eu mesma.
Se eu sou a primeira a me condenar, como é que fica? Não dá. Então, Manon. Josi, naquela outra fala sua, a história do copo d'água com um jarro me remeteu aqui. Tem um livro que eu já li, que chama A Síndrome da Boazinha, que nem você falou lá, né? Ah, me pediu um copo d'água, eu levava um jarro. Caramba! Né? Então, né, o exagero, o excesso, né, não querer ajudar, mas em troca de quê? Né? O que ele está manipulando, o que ele está direcionando? Me remeteu aí lá, né, sobre a síndrome da boazinha. E assim, o que eu acho importante a gente trazer, né, para quem nos está assistindo? A importância de soltar o controle, né? Solta, que a vida fica mais leve e deixa fluir, deixa as coisas seguir, né, da maneira que vier, como tiver que ser, e aí você vai gerenciando, você vai lidando da melhor maneira possível. Porque realmente, quando você fica agarrada no controle, isso remete muito ali à ansiedade, né? Que é o medo, a expectativa do futuro, das coisas não serem, não atenderem às suas exigências, né? A sua expectativa. Então, solta. Solta, que isso é libertador, né? E faz bem para a saúde. Porque quando você fica naquela tensão, naquele controle, essa ansiedade excessiva, isso pode até somatizar, né? E vir para o físico. E causando até doenças, e, né, tendo consequências ali desastrosas. Então, a importância disso. E outra coisa de ressaltar, que nós aqui, como psicoterapeutas, como guardiões da luz, a gente pode estar ajudando através de técnicas, de instrumentos, nós somos capacitados para isso, para ajudar todos aqueles, né, que estão controlando e sendo controlados. E nessa conversa, acho que deu para despertar, para que as pessoas possam se observar, porque às vezes, como foi dito aqui, nem percebia que estava em um polo ou em outro. Então, a questão, né, do ganho de consciência, e também quando a Cris falou, a questão quando ela viveu na pele, que era ser controlada, aí que caiu a ficha, para ela observar o quanto que ela é controladora. Olha aí como que, né, a experiência traz, assim, a expansão da consciência, né, e te acorda para um fato que às vezes você não estava nem observando. E como acontece com a gente sabe, né, que quem está nos assistindo aqui também pode se identificar com diversos exemplos que nós trouxemos aqui. E que saibam que a gente está aqui para ajudar, que a gente tem ferramentas para isso e que pode contribuir. O que você acha, Alessandra? Bom, eu ratifico tudo isso que você falou. Realmente, quando a gente percebe que tem esse perfil de controlador, engraçado é assim, eu sempre fui controladora na minha vida particular, na minha vida familiar, e a vida inteira eu trabalhei com controle. Então, eu achava que o controle que eu tinha, certo controle no trabalho, era o mesmo controle que eu tinha que aplicar na minha casa. E muitas vezes eu não percebia que ali havia uma questão de desrespeito com as pessoas que moravam comigo, né? Então, eu achava que estava sempre fazendo o bom, o bem, o belo, e não. E com a terapia, e assim, como a Manon falou brilhantemente, nós aqui, hoje, nós somos capacitados exatamente para te ajudar também neste aspecto. E você não tem noção o quanto isso é libertador. Porque quando a gente controla, quando a gente tem essa sensação, ou tem acha que estamos controlando realmente alguma coisa, alguém, a gente acaba se machucando muito, porque tudo aquilo que foge ao nosso controle, a gente fica decepcionado, porque ali também mostra que, na realidade, a gente não foi bom o suficiente para que alcançasse o resultado que a gente possivelmente acha que seria o resultado daquilo, né? Então, faça como simplesmente liberdade, solta, porque a gente realmente não tem controle de nada. Viva o dia de hoje da melhor forma possível, amanhã a gente não sabe se existe. Então, assim, não adianta a gente querer controlar o dia de amanhã, ou controlar as pessoas, ou controlar qualquer coisa que seja. Vamos ser livres. Eu concordo com a Alessandra. Sou muito fã da gente fazer a terapia, porque sozinho muitas coisas a gente não sabe que tem mesmo. De experiência própria, eu comecei a pensar assim, que eram os outros todos que tinham problema, menos eu. Eu não tinha problema nenhum. Poxa, que gente chata, que pessoas desinteligentes. Olha, eu julgava demais. Então, é super saudável estar buscando ajuda, né, por experiência própria. E estamos aqui à disposição de todos. É o que eu posso dizer, experiência libertadora mesmo. Apoio muito. E é isso. Passa a palavra aí para a Marilda,
porque acho que a gente, né, nesse bate-papo aqui foi muito, muito bom. Também um lado para a gente prestar atenção é o lado dos extremos, né? Que quando você é muito controladora, você rebelar, né? Vamos dizer assim, rebelar contra essa situação e liberar demais, fugir, né, da normalidade, né, de cada um. Também, no meu caso, né, de ser manipulada, então, controlar um pouco para não deixar nada, ninguém interferir, se for te prejudicar, né? Então, é não deixar mesmo e prestar mais atenção naquilo que vem com amor, naquilo que vem, que pode ser bom, né? Esse controle que pode ser bom. Vamos dizer controle, mas não, é uma forma de ser dirigido, né? A você receber aquilo que vem de boa, né? De muito construtivo. Então, a atenção também que eu falo é na questão do manipular, né? A forma sutil da gente agradar os outros, não cair nessa situação de agradar, que é uma forma de controlar também, manipulando, né? De buscar essa carência afetiva. Então, a gente prestar mais atenção nisso, para que a gente não vire um controlador, né, nessa situação de vítima, né, e não manipular isso daí, e, no caso, sempre fazer alguma coisa, no caso de agradar as pessoas, se analisar, ver se está agradando a você, se isso está te dando prazer, ou você está manipulando, né? Controlando, de uma certa forma. Então, esse ladinho, a gente prestar bem atenção, porque ele é sutil também, ele é sacana. Então, ver que está sendo daqui de fora, de dentro de você, da sua alegria, da sua forma de ajudar e não manipular, né? Então, não controlar. Tem esse lado também que eu trabalhei muito também, né? Que a carência vem, é sutil, mas ela vem, a carência, e você vira escrava de uma outra forma, né? E estou passando para a Josenice também. Gente, mais nosso coisa. tempo agora acabou. E nós temos que ter também o controle de tempo, né? Porque as pessoas não vão ficar aqui o dia inteiro escutando a gente. Mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: nós somos do site guardiõesdalusterapeutas.com.br. Dê um like no nosso programa, se inscreva no nosso canal. Se vocês forem até lá, vocês vão ver que tem muita coisa, muita palestra, muito programa Chá com Terapia, encontro de terapeutas, e com certeza tem alguma coisa lá que você gostaria de ouvir, gostaria de ser esclarecido. E se você tiver algum tema também, alguma coisa, coloque aí nos comentários qual o tema que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso encontro, porque é assim, o conhecimento é que nos salva da ignorância. Que a ignorância é quando você não conhece alguma coisa. Mas a gente pode buscar, a gente pode procurar o entendimento daquilo que a gente tem dúvidas. No nosso site, nós temos 45 terapias. Com certeza vai ter uma que se encaixa no seu processo. Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu sintoma, que de repente você não está sentindo nada, mas aquela dor de cabeça que vem só na sexta-feira pode ser um alerta. Então é isso, gente. Gratidão a todas e até o próximo.